Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos aqui para mais uma grande aula e agora chegamos a outra forma de provimento chamada de reintegração, né? Formas de provimento são 7, 4R, ANP. 4R, quais são os R's? Readaptação, reversão, reintegração e recondução. 4 R's. A, aproveitamento, N, nomeação e P, promoção, né? E agora a gente vai trabalhar a reintegração. Professor, professor, uma palavra-chave para identificar o Instituto da Reintegração. Onde que cabe a reintegração? A reintegração é para aquele servidor que foi demitido, ao bem do serviço público, né? Ele caiu uma daquelas 3 hipóteses, né? Aquelas 3 hipóteses, né? Que ele foi demitido, né? Tá certo? Quais são as 3 hipóteses? Sentença judicial, processo administrativo ou por desempenho insuficiente. Essa terceira quase não tem, né? Eu desconheço alguém que foi exonerado por isso, porque não tem da regulamentação certa. Aí o cara pega, inconformado com isso, o que acontece? Ele entra na justiça e ele consegue aí cancelar a decisão que o demitiu. Aí ele será reintegrado. Ele volta para lá, né? E a reintegração, nós temos um dispositivo constitucional. Então, antes de nós lermos aí, estudarmos aí os detalhes segundo a LOPEB, vamos lá na Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 2º da Constituição. Invalidada a sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado. Então, ele teve uma sentença judicial, por um caso aqui, foi invalidada, por exemplo, uma sentença para um grau de recurso, ele será reintegrado. E aí, professor, vamos lá. Aí, vamos lá. Então, ele foi demitido, a bem do serviço público. Tá? Ele foi demitido, a bem do serviço público. Ele ficou fora 6 anos, e lutando na justiça para voltar. 6 anos depois, a sentença vai o quê? Vai a sentença judicial, ele cancela a decisão da demissão. Aqui o que acontece? Ele será reintegrado, ele vai ser reinvestido no cargo. Qual cargo? De preferência de origem. Se o eventual ocupante da vaga ser estável, reconduzido ao cargo de origem. O que é isso, professor? Então, o cara foi demitido 5 anos atrás, o cargo ficou vago. Se o cargo ficou vago, a administração pública faz concurso público. Fez concurso público, alguém passou, né? Alguém passou, né? Desse cargo lá. Então, o cara que está ocupando a vaga dele, ele era estável. Né? O cara era estável. Se ele é estável, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem. Ele vai ser reconduzido. Então, a outra hipótese de recondução, né? Sem direito à indenização. Então, ele vai ser reconduzido lá. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, aqui nós temos aqui, tá, a situação. Calma, vou explicar isso aqui em mínimos detalhes para vocês. Então, há dispositivo constitucional. Tá? Fica tranquilo, se o cara é estável, a gente vai falar todos os efeitos aqui da reintegração no final. Tá? Então, primeiro, eu quero que você saiba o seguinte, que a reintegração é um dispositivo constitucional. Tá? E aí, professor, o que você fala sobre isso aqui? Cara, tem muita coisa para falar para vocês, né? Primeiramente, que eu já presenciei na minha vida pública alguns casos, tá, na qual o servidor público foi demitido, tá, a bem do serviço público através do processo administrativo disciplinar, injustamente. Os fatos a ele atribuídos, estavam viciados, não condizia com a verdade. Ele foi demitido, ele ficou fora aí 6, 7 anos, e o que aconteceu? Ele conseguiu provar na justiça a sua inocência, e realmente ele era inocente. O que aconteceu com o sujeito? Ele voltou, tá? Então ele volta de início o que é o cargo de origem. Professor, e esse período todo que ele ficou demitido, ele recebe tudo, ele vai receber toda a indenização. Tudo, ele vai receber tudo. Está lá. Ele vai receber tudo como se tivesse ocupado o cargo.
Porque no direito ele não pode ser punido por isso. Justo? Com certeza é justo, né? É justo, com certeza é justo isso. E aí, professor? Aí vem as situações. Vamos supor, o cara voltou para o cargo, vamos chamar esse cara de Pedro. Então, Pedro, servidor público, sofreu um PAD lascado. Nesse PAD ele foi demitido a bem do serviço público. Ele era servidor estável, tá? Ele era servidor estável, porque se não fosse servidor estável, ele ia ser inabilitado em estágio probatório e seria mais difícil ele voltar, porque estava naquele período de 3 anos, ele não tinha ainda o Instituto da Estabilidade. Então, cara, atenção, Pedro ficou 7 anos fora. Ele voltou. Ele conseguiu invalidar essa decisão da demissão na justiça. E aí, professor, aí o primeiro efeito, ele vai receber como se ele tivesse em pleno exercício de 7 anos, tudo bacana, fechou. 2, quando ele voltou, ele teve uma reinvestidura, o cargo dele estava vago, bacana. O cargo dele estava vago, ele assume o cargo, pronto, resolveu o problema. Aí começam as complicações de concurso. Só que o cargo tem que ter vaga. Quando ele volta, o cargo dele já está ocupado. Se o cara que está ocupado, ele não tem ainda, atenção, ele não tem estabilidade, ele está em estágio probatório e não era servidor público, ele vai ser exonerado, sem ganhar nada. Isso que diz o artigo 41, parágrafo 4º. Professor, vamos supor, Pedro volta, outro caso, o cargo está ocupado, só que o cara que ocupou esse cargo, ele já ocupava um cargo anterior. Então, ele será reconduzido ao cargo anterior. Se o cargo estiver vago, tranquilo, ele ocupa o cargo lá. Se o cargo dele não estiver vago, ele vai ser posto em disponibilidade ou readaptado em outra função semelhante, ou aproveitado em outra situação semelhante. Pronto, acabou. Vem comigo aqui. Reintegração é a reinvestidura do profissional da educação básica estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as verbas. Vamos lá? Ressarcimento de todas as verbas. O cara ficou 7 anos, então ele vai receber uma grana preta. Que poupança, né? Por isso que o povo entra na justiça, rapaz. Ele recebe tudo. Tá aí. Professor, então é o seguinte, vamos colocar aqui, Pedro. O que acontece com Pedro? Pedro foi demitido. Ok. Pedro foi demitido. Bacana. Tá tranquilo aqui, né? Ok. Então é o seguinte. Tá aqui, né? Ele foi demitido. Passaram 7 anos. Ele cancelou a demissão. Então ele volta aqui. Ele recebe todo esse período aqui. Só que quando ele volta aqui, o cargo dele, vamos supor o seguinte, o cargo que ele ocupava era a vaga 112, ok? O cargo ficou vago. Só que o cargo 112 foi ocupado por João. O que acontece, né? Esse cargo aqui, vamos retirar João daqui para o cara entrar. Porque invalidou, ele vai voltar para cá, né? Aí a situação de João a gente vai falar para você. Só que é o seguinte, vamos esquecer João aqui. Vamos falar o seguinte, que esse cargo 112... Então o Pedro, ele foi exonerado, ele foi demitido ao bem do serviço público, ele ocupava o cargo 112. Esse cargo 112, ele foi transformado, houve uma alteração de carreira, e esse cargo aqui, ele foi transformado no cargo 232, por exemplo. 232. O que acontece? Ele vai ser provido não no cargo 212, porque ele houve transformação. Ele vai ocorrer, ele vai ocupar o cargo 232. Isso aqui que está colocando aqui, Reintegração é reinvestidura do profissional de educação básica estável no cargo anteriormente. Então, ele era estável no 112, tá? Então, se foi demitido, vai cancelar. Se foi cancelado, ele vai ser reinvestido no cargo 112. Só que não existe mais o cargo 112. Ele foi transformado no cargo 232. Então, ele vai para a vaga 232 da sua demissão administrativa, judicial, com ressarcimento tudo. Ok. Só que é o seguinte, no cargo 232, João está lá. João está lá. Isso que cai em concurso. Tá? Se João não estável,
tchau. Se estável, né, vai ser ter as situações aí. Então, é a situação de João, que ocupa o cargo 232, que vai ser todas as pegadinhas mais difíceis de concurso. Tá? Vamos falar uma a uma. Vem comigo aqui. Entender essa questão aqui do resultante da transformação. Tá? Então, se ele ocupava o cargo 112, tem que voltar no 212. Mas se não tem mais 212, o 112 foi outro, vai ser o outro cargo lá, né? Na hipótese do cargo ter sido extinto. Opa! Então, o que acontece? O cargo 112 foi extinto, não tem mais. O profissional de educação básica, no caso Pedro, ocupará outro cargo equivalente ao anterior, com todas as vantagens. Não existe mais o cargo 112, né? O cargo foi extinto, né? E aí ele vai estar ocupando aí, tá, um cargo equivalente. Então, está aí para vocês, né? Parágrafo 2º. O cargo a que se refere o caput deste artigo, no caso o cargo 112, que eu dei o exemplo, somente poderá ser preenchido em caráter precário até o julgamento final. Olha aí, né? Que coisa interessante, né? Isso aqui é novo, isso aqui só tem aqui, né? O que ele está falando? O cara ocupava o cargo 112, ele foi, olha só, o que ele fez aqui? Ele foi demitido e entrou no litígio judicial. Então, isso aqui é uma medida protetiva da administração pública para não dar problemas para o cara que vem ocupar esse cargo 112. Porque essa vaga do cargo 112, ela está complicada. Ela está complicada. O ocupante dessa vaga aí tem que ficar esperto, né? Porque ele pode ter vários efeitos, né? Então, esse caráter precário, né? Caráter precário. Inclusive, na minha opinião, tá? E que não teve ainda isso, na minha opinião, o artigo 26, parágrafo 2º, ele é inconstitucional, porque eu não conheço no direito administrativo brasileiro nenhuma hipótese aí que venha, nenhuma legislação, nenhum princípio que venha aí amparar essa situação, mas eu não sou aí, né? Eu não sou do judiciário, então nem legislador, eu estou colocando a minha opinião como professor. Resumindo para vocês aqui, vem comigo aqui. Efeitos da reintegração caso o cargo esteja ocupado, provido. O que é isso, professor? Pedro, atenção, olha só, de novo. Ocupava o cargo, olha só, a vaga 112, cargo, vaga 112. Ok. O que aconteceu? Pedro foi demitido. Passaram-se aqui 7 anos, por exemplo. O que acontece? Invalidou, ele volta aqui. Só que o cargo aqui agora está ocupado por João. Atenção. O que vai acontecer com João? João está ocupando o cargo do cara que foi demitido. A demissão do cara foi anulada, então ele vai passar pela reintegração. E essa reintegração ele vai retornar a esse cargo, não é isso? Vamos às hipóteses, atenção. Aqui é para você aprender de forma definitiva, não tem lero-lero. Primeira hipótese. Se João for estável, 1. Será reconduzido ao cargo de origem. Como assim, professor? Olha assim, como assim, professor, será reconduzido? Então, João ocupa o cargo lá 112. Só que ele já adquiriu a estabilidade dele. Só que o João, antes de ocupar o cargo 112, ele ocupava um cargo anterior. Então, ele vai ser o quê? Reconduzido ao cargo anterior. Pronto, está aí para vocês. Professor, é o mesmo dispositivo lá, no caso do cara foi inabilitado em estágio probatório? Exatamente o mesmo dispositivo. Então, outro caso aí de recondução para vocês, né? Ele será reconduzido ao cargo anterior se ele for estável, claro, se ele já tiver, antes de ocupar o cargo 112, se ele já era estável em outro cargo e era servidor público, né? 2. O que acontece? Ele é estável. Só que ele não era servidor público. É estável? O que é o estável? Ele tem a estabilidade, 3 anos mais estágio probatório, você sabe disso. Aí ele vai ser aproveitado em outro cargo semelhante. Tá? Ou cargo semelhante.
Professor, não tem nenhum cargo semelhante na qual ele possa ser aproveitado. Neste caso, ele vai ser posto em disponibilidade até que seja aproveitado em um cargo semelhante, com atribuições aí semelhantes. Então, aí para vocês aí, as 3 hipóteses, né? Olha o problema do demitido, né? Então, o cara, Pedro, demitido, ficou 7 anos, só que aí fizeram o concurso, ocuparam a vaga do cara, e aí o seguinte, aí Pedro vai voltar para o cargo dele, porque é dele, porque invalidou, a decisão de retirar ele, o que aconteceu? Foi invalidada. Ah, mas Pedro já era servidor público, então é fácil, ele vai ser reconduzido do cargo de origem. Pronto. 2, ele não era servidor público, então ele vai ser o quê? Aproveitado em outro cargo semelhante. Professor, não tem nenhum cargo que ele pode ser aproveitado, então ele vai ser posto em disponibilidade até a abertura de uma vaga. Professor, segunda hipótese, professor. O cara não era estável, o cara assumiu lá, ele tem lá 26 meses de serviço público ainda, está em estágio probatório, então, mesmo meu filho, o cara ser aprovado em concurso público, ele será exonerado. Cara, muitas questões de prova versam sobre isso, tá? Assistam essa aula 2 vezes, cara, importante. Finalizando essa grande aula, vale mais lutar com gente de bem do que triunfar sobre gente ruim, né? Olha aí, né, cara? Exatamente, né? Vale muito mais lutar com gente de bem do que triunfar com gente ruim, né? Você tem que glorificar a sua vitória, né? Olha aí, o adversário enriquece, engrandece a sua vitória, né? Gente, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique lá